Estamos iniciando o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre uma alegria estarmos juntos e falarmos da doutrina espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. Bem, e também aproveito para dizer que é sempre uma alegria estar aqui com os companheiros dentro desse projeto que é levar as informações doutrinárias do Espiritismo. Aproveito para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, recebemos uma pergunta que diz o seguinte: poderiam comentar um pouco mais a respeito do estudo espírita sobre Deus? Interessante a pergunta, né? É interessante e importante, não é? Do ponto de vista filosófico, porque o homem sempre procurou saber. E a descoberta, ou eu penso que é melhor dizer, o conhecimento sobre essa matéria vai se traduzindo por experiências pessoais. Então, esse assunto ligado com as forças maiores do universo, eu estou lembrando da história da humanidade no tempo em que o homem primitivo, ele encontra essa força maior e começa a respeitá-la, a reverenciá-la, primeiramente no Sol e depois em todos os fenômenos da natureza. E é assim que vai se sucedendo essa informação até chegar momentos do ponto de vista do conhecimento primitivo, de que o homem descobre a era do totemismo e vai por aí. Essa é, digamos, a esteira que nos prende aos fatos históricos, e a concepção humana sobre Deus vai crescendo ao longo do tempo, até chegar em momentos do ponto de vista do nascimento das religiões propriamente ditas. Tem uma questão interessante que eu acho, né, Milton, é que por vezes as pessoas, ou algumas pessoas que ouviram falar do Espiritismo e não têm conhecimento doutrinário, acham que o Espiritismo não tem nenhuma ligação com Deus, não considera a existência de Jesus. E é bom ter essa oportunidade para a gente esclarecer algumas questões relacionadas a isso, né? Então vamos pensar da seguinte forma: a doutrina espírita nasceu no ano de 1857 na França, na cidade de Paris, e o lançamento do livro base da doutrina, o Livro dos Espíritos, foi feito, o lançamento, lá em Paris mesmo, no dia 18 de abril, 1857. É um momento cultural e religioso em que prevalece a influência da Igreja, e de forma que nós precisamos entender que nesse momento cultural também a apresentação da doutrina parece que está ali um tanto quanto misturada com esses conhecimentos. Vale lembrar que quando o Milton se refere aqui à Igreja, ele fala da Igreja Católica. E os médiuns que trabalhavam com Kardec, eles eram católicos, protestantes, alguns não tinham religião, né, Milton? Então, às vezes a gente fica preso, não, mas o catolicismo, não, que eu sou católico, não posso ir no Espiritismo. No Espiritismo, lá no início, não tinha nada disso, todo mundo participava, porque o entendimento de Kardec é que o Espiritismo era uma ciência e uma filosofia, né? Exatamente, e também os espíritos ou eram católicos, cientistas, filósofos, são as três os que se manifestavam, você diz, né? As categorias, né, de espíritos. Pois bem, então nós estamos vivendo ali esse momento histórico, e como a pergunta ela é muito específica, claro que a pessoa, se está pedindo um acrescentamento de informações, é porque realmente viu, já assistiu às aulas lá do Espiritismo agora, e nós temos 4 aulas sobre Deus. 4 aulas sobre Deus. Então, é muito interessante esta matéria para nós aprendermos um pouco mais. Aprendermos, por exemplo, Deus para Moisés, para o povo hebreu, ele apresentava um Deus que tinha uma personalidade humana.
ele tinha sentimentos humanos, era rancoroso, nervoso, irritadiço, ele punia, havia uma prática de fazer barganhas com Deus, né, fazendo ofertas. Esse momento histórico passa depois, com Jesus de Nazaré, para um outro extremo. Jesus, ele apresenta o Deus, mas não Deus, esse Deus raivoso, mas o Deus brando, Pai, amoroso, zeloso dos seus filhos. Ele tira Deus daquela concepção cultural e religiosa de Moisés e leva para o outro extremo, né? Agora, nessas fases posteriores, o que nós vimos? Depois de Jesus, as religiões também mantêm ainda um Deus com a personalidade humana e sentimentos humanos. Da mesma forma, existe a punição, o castigo de Deus, se faz barganha, se ofertas para Deus. Então, a doutrina espírita dialeticamente apresenta uma forma diferente de nós examinarmos esse conteúdo sobre Deus, né? A inteligência suprema e causa primeira de todo o que existe, de todas as coisas. Então, para a doutrina espírita, Deus é causador, é criador. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus, né? Agora, o que nós precisamos compreender é que Deus, segundo a concepção espírita, criou leis naturais, leis divinas. Divinas exatamente porque provém do Criador. E é sob o império dessas leis naturais que as suas criaturas, que são os espíritos, se enquadram e fazem a sua evolução espiritual. Cada uma faz a sua evolução espiritual. E também o universo, né? Além dos espíritos, o universo todo é regido por essas mesmas leis naturais criadas por Deus. Precisamos falar. E o universo, o que é? O universo é matéria. O universo é matéria. Isso nós precisamos compreender para entender melhor como é que nos enquadramos nas leis naturais. Lei de imortalidade, de evolução, de reencarnação, de livre-arbítrio e de causalidade, causa e efeito. Então, como o Milton mencionou, no universo nós temos duas coisas: espírito e matéria. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, nós já falamos aqui outras vezes. Então, o espírito é o que pensa, e matéria é todo o resto, certo? Matéria recebe a influência e o trabalho dos espíritos e é modificada pela ação inteligente dos espíritos. Então, duas coisas que a gente tem que gravar sempre: espírito e matéria são os componentes do universo. O espírito pensa e a matéria, ela sofre a sua ação, ela sofre as modificações pela ação do espírito. A matéria por si só não pensa. É só a gente ver, um corpo morto pensa. É a matéria que há pouco estava viva, de repente, daqui a pouco desencarna, aquilo lá morre. O espírito que tem inteligência, o conhecimento, e como você sempre lembra aqui, né? Inteligência, vontade e pensamento são os atributos do espírito para fazer a sua evolução. Sem isso ele não faria a evolução. Que também esses atributos foram criados também por Deus. Faz parte das leis. Né? Exatamente. Atributos, a criatura, ela realmente já detém desde o princípio da sua evolução esses atributos e ele vai usando e melhorando a sua utilização a cada vez mais. Então, como a pergunta se refere a Deus, então mostrar a beleza das leis do Criador está na razão direta da necessidade do espírito realizar a sua evolução. Então a pergunta que as pessoas me fazem é assim: e quando é que o espírito começa a sua evolução? O espírito começa a sua evolução agregando-se, primeiramente, a menor parte da matéria que existe, partículas subatômicas,
Nas partículas subatômicas já tem ali a presença do espírito nessa esteira, nesse processo de evolução. Mas, Milton, é sempre importante, acho eu, que nós busquemos o conhecimento espírita nas bases, que são os livros de Kardec. Então, lá a pergunta número 1, como nós estamos, diz lá o que é Deus. E tem lá uma sequência de perguntas que Kardec fez aos espíritos e que tem lá uma série de considerações. E tem uma aqui que eu acho bastante interessante, até deixei anotado, que é a pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: onde se pode encontrar a comprovação científica da existência de Deus? Aí os espíritos respondem: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, e o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar todo efeito, que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada não pode fazer alguma coisa. Então, essa maneira de expor a ideia já demonstra o exercício de um pensamento científico e não religioso. Por quê? Porque na religião se acredita em Deus. Mas numa ciência espiritual, por exemplo, como o Espiritismo, não se acredita em Deus, sabe-se sobre Deus, conhece-se sobre Deus. Então, saber e crer são coisas totalmente diferentes. Como quando Kardec está alinhando essa consideração, ele já está entrando no campo da comprovação científica da existência de Deus, através daquilo que a gente vê que é a sua obra. O efeito, porque o causador nós já sabemos, agora o efeito é isso que nós podemos observar. É interessante, né? Então fica a sugestão sempre de leitura para os nossos amigos, para quem quer conhecer sobre tudo esse assunto, para que leia essa obra, o que é o Livro dos Espíritos, nas suas primeiras perguntas, né? A primeira parte é sensacional. Tem muitas questões ali sobre Deus e tudo aquilo que a gente gostaria de saber. Kardec também se preocupou, queria saber também e perguntou para os espíritos, né? As perguntas que ele faz são perguntas fundamentais. A filosofia sempre buscou isso. Então, essencialmente, ele apresenta um questionamento de ordem filosófica e que depois se traduz pelas próprias respostas num tratado de ordem científica, porque o Espiritismo surgiu em 1857 para explicar como funcionam as leis naturais. E Allan Kardec soube muito bem apurar esse conhecimento, provindo, evidentemente, por vezes de espíritos, filósofos e religiosos, e depois os cientistas, que também contribuem com essa boa parte dessa concepção. E quero lembrar que você falou das leis naturais, que não foi o Espiritismo que criou as leis naturais. Não, foi Deus. Deus criou as leis naturais. Às vezes a gente fala, não, mas isso aí é do Espiritismo. Não, o Espiritismo não criou as leis naturais. Deus criou as leis naturais. O Espiritismo só estuda essas questões, não é isso? Exatamente. Então, vamos alinhar aqui o pensamento. Para o Espiritismo, Deus não tem sentimentos humanos, porque Deus está acima disso. O homem tem como referência as coisas do mundo material e aquilo que ele observa. E ele então vai atribuir qualidades a Deus partindo do conhecimento das qualidades humanas. É assim que funciona na humanidade. Deixa eu só fazer uma referência com relação a isso. Só procurar também no Livro dos Espíritos a escala espírita. E a gente não vai falar nem de Deus, a gente fala dos espíritos superiores, né? De espíritos que, como nós, fazem parte da criação. Lá na escala espírita, os espíritos superiores, eles já não têm sentimentos humanos, né? Raiva, ódio, não sei o quê. Essas coisas todas que a gente imagina são aquelas coisas normais nossas, mas não para um espírito boas puro. Ou más. Né? Seja porque, o que for, né? Exatamente. Desculpe. Então, é preciso que a gente tenha essa postura para não incorrer nos mesmos enganos, nem do tempo antigo que eu mencionei aqui no início,
do primitivismo, depois do totemismo, depois das religiões que foram sendo criadas, e a esmagadora maioria delas mantém o mesmo relacionamento do homem com Deus a partir do que ele fazia anteriormente, das ofertas, e isto realmente se traduz por um desconhecimento a respeito de como funcionam as leis naturais. Nós já aprendemos que para receber um efeito bom é preciso produzir uma causa boa. Isso já é um conhecimento avançado. Se eu quero alguma coisa boa na minha vida, eu tenho que produzir uma causa que leve a essa consequência. Que gere um efeito no futuro. Resultado. E também aprendemos que tudo que nós pensamos cria, tudo que nós fazemos cria efeitos. E os efeitos estão na correspondência desse aprendizado do espírito enquanto está aqui encarnado ou quando está em estado de erraticidade. Você está com esse livro na mão aí, Milton? É porque quando nós escrevemos a parte relacionada com Deus... Ele está falando do livro Espiritismo, Fundamentos Históricos e Doutrinários. Tem os nossos amigos que estão nos assistindo, não veem. Os ainda que não estão viram. só ouvindo, Tá não estão vendo seu livrinho. É verdade, é verdade. Só para dizer que nós trabalhamos muito observando os efeitos. Quando eu digo nós, quer dizer assim, a humanidade, porque o homem está envolvido com esse assunto ligado com os efeitos, mas ligado quase que exclusivamente para as coisas do mundo material. Então é preciso, usar uma expressão antiga, se desgarrar, se afastar um pouco das coisas do mundo material para ter umas reflexões, somarmos reflexões que sejam altamente espirituais. Aí nós vamos começar a entender um pouco sobre esse assunto de Deus. Muito importante, é necessário, faz parte da nossa existência e que é preciso aprender sempre e cada vez mais. Mas para isso é preciso que a gente estude, né, Milton? Não é só ler, porque leu alguma coisa, a gente supõe que entendeu. Sobretudo no que se refere a Deus, né? Que é alguma coisa que nós devemos se debruçar, estudar com bastante empenho, né? Para ter uma compreensão melhor. Meu caro amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Claro, sempre agradecer a gentileza da atenção de todos, ou da audição, né? Porque nós estamos através do áudio e também através da imagem que podem assistir. E a nossa aspiração é sempre aquela em que visualizamos a bondade dos espíritos para com todos e nós desejamos verdadeiramente que os espíritos bons ajude-nos, né, a todos nós. Eu quero lembrar que nós temos o conteúdo lá no site espiritismoagora.com.br, que são as videoaulas gravadas pelo Milton desde 2010. São 37 videoaulas. As 4 primeiras videoaulas, o Milton falou sobre Deus. Então você que quer... Com ilustrações. Lá tem algumas ilustrações, é bastante interessante para quem quer estudar. Então fica a sugestão, são os 4 primeiros programas. Os primeiros programas, os 3 primeiros, se não me falha a memória, tem mais ou menos 1 hora. E o 4º programa, a partir do 4º, são 27 minutos mais ou menos. Mas é um material bastante interessante para aquele que quer se buscar um pouquinho mais de conhecimentos. Sobretudo com base na doutrina espírita. Claro que tem muita coisa histórica, mas depois o embasamento das análises são sempre baseadas nas informações trazidas por Allan Kardec. É isso mesmo, senhor Milton? Exatamente. Meus amigos, a vocês que estiveram conosco, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nossos próximos programas. Até lá.